Boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje, um encontro especial, nós vamos falar sobre crime consumado e tentado. Matéria importantíssima. No decorrer das minhas aulas, quando eu realizei, quando eu criei um material dessa nova temporada LAC, o que eu fiz? Eu peguei as questões dos últimos anos, né? Principalmente as questões de 2018. E eu percebi que este assunto aqui foi cobrado de inúmeras vezes, em inúmeras provas. O examinador, ele quer saber do candidato se ele entende o conceito de crime consumado, crime tentado, aonde que cabe tentativa, quais são os tipos de crime, como que é o caminho do crime. Então, matéria essencial para você que quer ser aprovado nos concursos públicos. Então, vamos lá? O artigo 14 do Código Penal traz os conceitos de crime consumado e de crime tentado. Diz lá no artigo 14, disse o crime, inciso 1, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Inciso 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Então, eu vou traduzir para vocês hoje, nesta aula, nesse nosso encontro, o que significa crime consumado e o que significa crime tentado. E quais são as consequências de cada um deles. Gente, para se falar em consumação e tentativa, para entender a diferença em que é um crime consumado e um crime tentado, é fundamental conhecer o chamado caminho do crime. Nas provas de concurso público, não vai trazer a expressão caminho do crime. O examinador ele vai testar o seu conhecimento com uma expressão em latim, iter criminis. O iter criminis significa as etapas que normalmente se percorre para a consumação de um delito. São etapas comuns em que, quando se pratica um crime, ele necessariamente deve percorrer, ou na sua grande maioria deve percorrer. É interessante que quando você compreende esse caminho do crime, esse iter criminis, fica muito mais fácil compreender o que vem a ser consumação e o que vem a ser tentativa. E o iter criminis, ele dispõe de duas fases. Nós temos a fase interna e a fase externa. Vou deixar bem claro aqui com a caneta vermelha, que são duas fases, a fase interna e a fase externa. Na fase interna, nós temos a chamada cogitação. O que é a cogitação? É o pensar, é o premeditar. Quando se fala em crime premeditado, nós estamos falando da cogitação, do planejamento, aqui na cabeça, naquela ideia. Olha, eu estou pensando, olha, que se eu fizesse isso, se eu fizesse de tal forma. Então, em regra, e eu digo aqui que, em regra, até em termos absolutos, a cogitação não é crime. A cogitação não configura crime. Nós tínhamos tem um filme do Tom Cruise chamado Minority Report. Neste filme, o sujeito pensava em querer cometer o crime, ele já era preso, condenado, enfim. Aqui não. Se cogitação fosse um ato punível, acho que todo mundo seria preso aqui na face da terra. Porque no momento de cólera, isto é, no momento de muita raiva, de muita fúria, quem nunca cogitou em querer praticar um ato ilícito? Dessa forma, a cogitação, então, é uma premeditação, é algo que fica no imaginário do agente do crime. E aí vem para a segunda etapa. A segunda etapa é com relação à preparação. O primeiro é o pensar,
Agora, o pensar, nós vamos preparar, se preparar. Quem assistiu Casa de Papel? Tá aí. Eu não quero fazer spoilers, né, com relação à minissérie Casa de Papel, que tem no Netflix. Mas lá na minissérie Casa de Papel, o personagem, o professor, ele faz o quê? Ele primeiro cogita, depois ele faz toda uma preparação com relação à prática do crime de roubo lá da Casa da Moeda. E lá na série mostra toda essa preparação, como é que foi o treinamento de todo mundo para que pudesse ocorrer o crime de roubo lá na Casa de Papel. E é interessante que, em regra, a preparação não são puníveis. Os atos preparatórios, em regra, não são puníveis, salvo se constituírem crimes autônomos, salvo se algum ato preparatório, por si só, já se constituir numa infração penal. Por exemplo, vamos imaginar que o sujeito, que é lá no filme Casa de Papel, ele adquiriu armas de fogo, armas de uso proibido, trazendo para a legislação brasileira. Então, naquele momento, ele já estava cometendo o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito. Lá no filme, eles eram em mais de 4, eram várias pessoas que estavam organizadas para a prática de um delito. Então, ali nós tínhamos a associação criminosa, outro delito autônomo. Então, haviam vários delitos autônomos. Então, em regra, os atos preparatórios não são puníveis, salvo se constituírem aí um tipo penal, ou seja, delitos autônomos. Preparado o crime, você vai partir para a fase externa, os chamados atos de execução. Então, você sai da preparação e vai até a execução. Lá na minissérie Casa de Papel, como que se davam esses atos? Como se aconteceram os atos de execução? Foi a partir do momento em que eles que eles interceptaram um carro forte lá da Casa da Moeda. Naquele momento já se iniciou a execução do delito. Então, os atos preparatórios e a execução do crime é uma linha muito tênue, é muito singela, porque você tem que identificar quando deixa de ser ato preparatório para ser ato de execução. Nós vamos tratar isso, tá? Com mais profundidade, mas deixar bem claro que a execução do delito, iniciando-se a execução do delito, você já está sendo punido por aquele crime. Você já está praticando aquele crime e, consequentemente, você vai ser punido. A diferença é que, se você chegar à consumação do delito, você responde pela pena completa do crime. Se você vai lá, eu não vou dizer o que acontece no final da minissérie, mas se no caso, se eles conseguiram obter sucesso no roubo lá da Casa da Moeda, eles vão responder pelo crime consumado, porque eles atingiu todos os elementos necessários para que pudesse atingir o sucesso do crime. Cada tipo de crime tem uma consumação, não existe uma regra fixa. Professor, como que se dá a consumação de um homicídio? Com a morte da vítima. Professor, quando que se dá a consumação de uma corrupção passiva? Quando o agente público, o funcionário público, ele vai e solicita uma vantagem indevida. O ato de solicitar a vantagem indevida já gera o crime de consumo, já gera a consumação do crime. Portanto, não é com o recebimento da vantagem. Professor, e o recebimento da vantagem? O recebimento da vantagem é o chamado exaurimento. Se vocês pegarem alguns livros, acho que a grande maioria dos livros sobre direito penal, vocês vão perceber o seguinte, que todos são unânimes. O exaurimento não é etapa do crime. O exaurimento não faz parte do iter criminis.
O exaurimento seria um plus do caminho do crime. Seria algo não obrigatório. Pode acontecer, mas não é obrigatório que ocorra. O exemplo que eu dei para vocês. O sujeito vai solicitar uma vantagem indevida. A consumação ali aconteceu com o ato de solicitar. Mas, professor, ele não recebeu a vantagem. E se ele recebeu? Mero exaurimento do crime. Isso vai influenciar na dosimetria da pena. É óbvio, se o sujeito solicitou, ele vai responder pela pena cheia, como podemos dizer, mas o juiz observando seus parâmetros mínimos. Agora, se o sujeito recebeu a vantagem indevida, é uma situação mais grave. O juiz vai pesar a caneta, entre aspas, tá? Vai o quê? Vai tornar mais rigorosa a punição dele. Então, o exaurimento do crime serve mais, se constatado esse exaurimento, um fato posterior ao crime. Por exemplo, o sujeito vai dar um sumiço no objeto, ou o sujeito começa a comprar bens com o dinheiro do roubo. Nessa situação, esse exaurimento vai servir de etapa. Eu estava vindo para cá para gravar essa aula e eu vi na TV que uma pessoa de um banco, de um país lá do Oriente Médio, fez uma fraude milionária no banco. E aí ele passava o dinheiro para a mulher, e a mulher, durante 7 anos, gastou quase 8 milhões de euros numa loja lá na Inglaterra, comprando só porcariada. Então, aqui, o ato dela comprar aqueles objetos é um mero exaurimento do delito, porque a fraude já estava sendo utilizada, ela estava comprando para fins pessoais. Então, isso é mero exaurimento do crime. Aí é a pergunta que eu fiz e agora eu vou responder. Professor, quando que se dá a transposição ou a transição entre os atos preparatórios para os atos executórios do crime? Quando que ocorre essa transição? Aí você vai falar assim, não sei. Não. Aqui nas provas de concurso público, a doutrina majoritária adota a teoria objetivo formal ou lógico formal. Gravem o nome dessa teoria. Existem inúmeras teorias, né? Como eu falei para vocês. O curso aqui ele é objetivo, ele vai no ponto no que é cobrado. Então, a teoria aqui adotada é a teoria objetivo formal ou lógico formal. Se dá a execução do crime, se dá no momento em que o sujeito realiza o verbo do crime. É no momento que fica constatado que ele iniciou a prática do crime. Porque percebam só, qual que é o verbo do artigo do homicídio? Matar. É no momento que ele inicia o quê? Os atos objetivando a morte da vítima. Aí de que forma? Depende do instrumento que ele utiliza. Pode ser através de arma de fogo, pode ser através de arma branca, mas de alguma forma, quando que se inicia a execução de um furto? A partir do momento em que ele inicia a subtração do objeto, o caminho daquela subtração do objeto. Então, que fique bem claro para vocês. Fala objetivo formal ou lógico formal. Formal por quê? Porque está ligado ao verbo. Está ligado no sentido de que ato de execução é ele executar o que está lá previsto na lei. Lógico ou formal porque depende de uma análise. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou na porta, estou querendo subtrair um banco. Praticar um roubo dentro de um banco. Eu chego na porta do banco armado. Significa que eu estou executando a subtração? Não. Mas eu adentrei ao banco armado. Aí eu já estou iniciando a execução do delito.
Estou iniciando a execução do delito. Eu adentrei ao recinto ao qual eu queria subtrair armado. Então, a gente tem que compreender essa diferença, mas nos exercícios, nas provas de concurso público, fiquem tranquilos. Eles dão essa clareza para você. O que é ruim mesmo é você decorar o nome da teoria. E você tem que decorar. Tá? Não esqueçam este nome. E é isso que costuma cair, principalmente nas provas do CESP. Professor, vamos voltar. O que vem a ser a consumação, então? A consumação é a etapa final do caminho do crime. É quando se reúne todas as elementares do tipo penal. Isto é, o crime traz a sua descrição. E se ele fez conforme está descrito no crime, está consumado o delito. É óbvio que alguns crimes são mais claros de entender a consumação e outros nem tanto. Mas eu trouxe uma tabelinha para vocês, eu tive o cuidado de fazer uma tabelinha para deixar claro aquilo que é mais cobrado em prova, para entender como é que funciona a consumação desses delitos. Nos crimes materiais, o que vem a ser os crimes materiais? Aquele que precisa necessariamente de uma alteração no mundo real. Para haver uma alteração no mundo real, tem que haver uma conduta que realmente mude, ocorra uma alteração fática, uma alteração da realidade. Um crime clássico material, nós temos o crime de homicídio. Qual que é a alteração fática? A morte da vítima. No crime de roubo, nós temos a subtração. Com relação ao crime de furto, subtração do objeto, a tomada do objeto, aí fica tranquilo. Vocês estão compreendendo? Por isso fala crime material. Tem que necessariamente ter uma conduta que necessariamente você vai alterar toda essa realidade. Aí nós estamos... Percebam, é diferente dos crimes formais e de mera conduta. Os crimes formais e de mera conduta não precisa de uma alteração no mundo fático. Só precisa da conduta. Exemplo, crime de omissão de socorro. A vítima estava lá necessitando de socorro e você não presta o socorro. Basta a conduta, deixar de prestar o socorro. Crime formal. Professor, concussão, o exigir. Basta o exigir pelo funcionário público de uma vantagem indevida. Se fosse um crime material, se concussão fosse um crime material, a consumação não se daria pelo exigir, se daria pelo recebimento de uma vantagem indevida. E não é o caso. No crime de corrupção passiva, nós temos duas formas de consumação. Temos a forma da consumação do solicitar, o funcionário público solicita crime formal. Ao solicitar, o funcionário público acaba respondendo. Ou no recebimento da vantagem indevida. Às vezes o funcionário público ele não solicita, mas o sujeito vai e passa a vantagem indevida para ele. A partir do momento que o sujeito passa a vantagem indevida para ele, e ele recebe essa vantagem indevida, está consumado o delito. Professor, então, um delito ele pode ser formal e material, sim. Do ponto de vista da consumação, ele pode ser sim. A forma são o quê? São os tipos penais alternativos. Os tipos penais alternativos prevê várias formas de você cometer o crime. Então, são diversas formas, obviamente, várias maneiras de consumar aquele delito. Nós temos os crimes qualificados pelo resultado morte. A consumação se ocorre pelo quê? Pelo resultado agravador. Por exemplo, lesão corporal seguida de morte. O sujeito pratica a lesão corporal e se dá a morte. É isso que é esse delito.
ou latrocínio, roubo seguido de morte, ou estupro seguido de morte. Estupro seguido de morte, o sujeito vai estuprar e acaba causando a morte da vítima. Nós temos os crimes de perigo concreto, aonde a consumação não vai se dar com a conduta material, mas com a exposição de um risco. A embriaguez, mas é um perigo concreto, que é diferente do perigo abstrato. Com o perigo abstrato, por exemplo, embriaguez ao volante, é um perigo abstrato. O sujeito já embriagado e dirigir embriagado já é um perigo abstrato. E temos os crimes permanentes, em que a consumação se arrasta com o tempo, se protrai com o tempo. Isto é, vai se protelando com o tempo. Gente, o que é importante na consumação e na tentativa? Para a gente relembrar, fazer uma revisão bem rápido. Quando que se dá a aplicação da lei penal? É no momento da ação, é no momento dos atos executórios. Pouco importa a consumação. Tá certo? Deixando bem claro que se aplica a lei penal vigente no momento do ato de execução, da ação ou da omissão. Pouco importa o resultado, né? A consumação. Só para deixar essa observação. Professor, e a tentativa? A tentativa é o início da execução de um crime, mas que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É interessante, quando se fala em tentativa, é aquela, eu quis, mas eu não consegui. Num tom mais jocoso, num tom mais assim, tentando brincar um pouco mais, a gente, deixando bem claro, mas no sentido de fixar a matéria, seria o bandido incompetente. É o sujeito que não consegue atingir a consumação do delito. Eu tenho que contar um caso para vocês, bem rápido. Eu fui fazer uma audiência, uma carta precatória. O que é uma carta precatória? A carta precatória é você ouvir testemunhas cujo processo ocorre em outro estado. Então, no caso, era uma carta precatória do Mato Grosso do Sul que envolvia um sujeito que estava praticando crime de estelionato. Mas, assim, era toda semana, eu tinha que fazer 3, 4 precatórias desse sujeito. O sujeito estava preso no presídio federal, lá, né, em Porto Velho, e é acusado de prática de estelionato, de se passar por médico e fazer ligação e dizer, olha, eu sou médico, tal. E aí havia tentativa de estelionato e havia as denúncias de estelionato consumado. Aí quando eu perguntava para ele, você reconhece como sendo o autor deste crime que está sendo imputado ao senhor? Aí ele respondia assim, doutor, nos tentados não sou eu, mas nos consumados sim, sou eu. Olha que irônico, onde a punição é mais severa, ele dizer. Aí eu dizia, mas por que no consumado é o senhor e com relação aos tentados não seria o senhor? Ele falou assim, porque eu sou muito bom no que eu faço. Eu chego e consumo o delito. Eu não tenho esse negócio de, eu não sou incompetente não, eu sou bom no que eu faço, ele dizia. Então, só para a gente ilustrar a questão da tentativa, quando o sujeito ele não chega à consumação por delito, porque alguma coisa atrapalha, alguma coisa alheia à vontade dele, isto é, que foge da vontade dele, acaba atrapalhando. Tem outros nomes, nós temos a tentativa conhecida como conatus, crime imperfeito ou crime incompleto, às vezes cai em prova, né? O que é conatus? Enfim, eu não sei assim, me expressar muito bem com relação ao latim. Crime, o que é um crime imperfeito ou um crime incompleto? É a tentativa. Vamos fazer uma questão aqui. 2018, Prefeitura de São Luís, auditor fiscal de tributos. Aí você vai falar, essa questão é muito fácil. Pois é, né? Disse crime tentado quando? Letra A. Ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente após iniciada a execução. Nem precisa ler as outras alternativas.
Porque nós sabemos que o crime tentado é o sujeito que tenta, ele só não chega na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, a resposta é a letra A. Ah, professor, mas eu quero que o senhor... Então tá, letra B. É impossível de se consumar em razão da ineficácia absoluta do meio ou da absoluta impropriedade do objeto. Nós estamos falando do crime impossível. C. O agente, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia ou da queixa, repara ou restitui a coisa. Nós estamos falando da espécie de arrependimento posterior. Não tem nada a ver com tentativa. D. O agente desiste de forma voluntária, desistência voluntária, ou arrependimento eficaz, porque também é o texto da lei. E letra E. O agente da causa resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Nós estamos falando do crime culposo. Então, ele dá conceito de outros institutos do direito penal, mas o verdadeiro conceito da tentativa é a letra A. Muito fácil essa questão. Então, deixar bem claro para vocês. Quais são os elementos da tentativa? Ele está nos atos de execução, ele não está nos atos preparatórios, tá, gente? Ele não está nos atos preparatórios. Professor, e se ele for interrompido nos atos preparatórios? Ele não responde pela tentativa do crime, tá? É muito comum acontecer isso na prova. Vinha assim na prova, o sujeito está armado, indo matar seu desafeto. Ele é parado numa blitz, encontra-se a arma com ele. E ele diz assim, aí o policial pergunta, para que essa arma? Ele diz, para matar meu desafeto. Aí letra A, ele responde por tentativa de homicídio. Não, ele responde por crime de porte ilegal de arma de fogo, mas não por tentativa de homicídio. Não vamos confundir as antenas, tá certo? Então, início da execução do delito. E durante a execução do delito, surgem circunstâncias alheias à vontade dele. Circunstâncias que atrapalham, que não fazem com que ele consiga dar prosseguimento ao crime. Por exemplo, tentativa de estupro. O sujeito vai, leva a mulher até o mato, rasga a roupa dela, tá nos atos de execução, e aí ele escuta o barulho de alguém vindo. Consequentemente, ele foge. Nós estamos falando de circunstâncias alheias à vontade do agente. E é muito importante que quando a gente fala em tentativa, nós estamos falando de crimes dolosos, isto é, com a intenção de cometer o delito. O sujeito, a todo momento, ele só pode se responder por tentativa do crime se ele agir com a intenção de cometer o delito. Ele age com a intenção de cometer o delito, mas por circunstâncias à vontade, alheias à vontade dele, não chega à consumação do resultado. Vamos lá. Prova CESP, Polícia Federal, recente. Vamos aqui tratar. Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra o agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após a troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram a autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região. Nessa situação, se o policial ferido não falecer em decorrência do disparo pelo traficante, estar-se-á diante de homicídio tentado, que, no caso, terá como elementos caracterizadores conduta dolosa, é tranquilo, do traficante, ingresso do traficante nos atos preparatórios, a impossibilidade de chegar à consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade. Bem, aqui o examinador ele queria saber se você conhece o elemento, o caminho do crime para caracterizar a tentativa. E a questão ela está errada por isso aqui. E não é nos atos preparatórios, são nos atos executórios. Percebam, gente, são detalhezinhos que fazem você derrapar, você perder a questão. Tá certo? Então está aqui o gabarito errado. E
um resuminho para fixar aí no material para vocês. Próxima questão. Prova da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal. Vamos lá. Silvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos celulares, com o propósito de furtar algum aparelho. A loja possui sistema de vigilância eletrônica que monitora as ações das pessoas, além de diversos agentes de segurança. Silvio colocou um aparelho no bolso e, ao tentar sair do local, um dos seguranças o deteve e chamou a polícia. Nessa situação estará configurado o crime impossível por ineficácia absoluta do meio, uma vez que não havia qualquer chance de Silvio furtar os objetos sem que fosse notado. Gente, aqui é um ponto muito interessante que cai nas provas, principalmente na prova do CESP, com relação à vigilância eletrônica, se é possível falar em tentativa do crime ou crime impossível. Por quê? Qual que é a discussão? O sujeito adentra uma loja. Ela está cercada de câmeras, vigilância total. E aí, diante dessa vigilância toda, Silvio, ele vai lá e pega o objeto e subtrai, põe no bolso. Mas desde o primeiro momento, esse objeto não ficou sem vigilância. A todo momento, esse objeto estava sendo vigiado. Em nenhum momento, esse objeto estava sendo posto em risco. Isso foi levado até o STF. E aí, o STJ, enfim, foi discussões e discussões, resultado. Tentativa, sim, é considerada tentativa de crime, não crime impossível. Porque se houve a execução do crime, que só não houve a consumação por circunstâncias alheias à vontade. Inclusive, gerou a súmula 567 do STJ, que diz o seguinte: o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Senão, meus amigos, ficaria muito fácil, né? O sujeito poderia ir lá na tentativa e erro, né? Ele olhava assim para o sistema e falava: nossa, está cheio de câmera. Eu vou adentrar o recinto. Se eles me pegarem com objeto, eu não cometi crime algum, porque está super vigiado. Agora, se eu conseguir sair com objeto, sucesso, né? Não consegui ser preso. Então, ele tentaria, de alguma maneira, burlar aquele sistema. Ficaria muito fácil, né? Convenhamos. Então, essa súmula, ela veio de maneira precisa e correta para tentar eliminar aquelas situações das lojas, principalmente das lojas americanas, aquelas lojas grandes, né? Havan, enfim, não estou fazendo propaganda não, mas é só para exemplificar a situação. Gente, qual que é a natureza jurídica da tentativa? A tentativa é classificada como uma norma de extensão ou de ampliação da conduta. Por que isso, professor? Gente, só para a gente compreender. Por favor, vamos lá. Porque se não existisse o artigo 14, inciso 2, se não existisse o artigo 14, inciso 2, seria impossível. Seria impossível de punir alguém por tentativa. Exato, porque os crimes ali previstos e as penas ali previstas são na sua modalidade consumada. Não se fala da tentativa. Então, o que o legislador fez? Bem, trouxemos as hipóteses de crimes só na sua forma consumada. E se o sujeito tentar cometer o crime e por circunstâncias alheias à vontade dele não conseguir, vamos criar uma norma de ampliação, de extensão
para poder punir esse agente. Muitas pessoas acham assim, pô, ser punido por tentativa é um benefício. Não é um benefício, não é um benefício. É uma ampliação da punição. Então, o que acontece? O sujeito aparece escrito assim, por exemplo, tentativa de homicídio, artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Deixando bem claro que trata-se de uma tentativa, por isso combinado com o artigo 14, inciso 2. Teorias. Nós temos várias teorias para tentar explicar a questão dessa norma de extensão. Por que existe a tentativa? Segundo a teoria subjetiva, voluntária, humanista, a tentativa deveria ser punida só pela simples intenção. A cogitação, então, entraria nessa teoria. Não é aceita no nosso código. Teoria sintomática sustenta que a punição é em razão da periculosidade subjetiva e do perigo revelado pelo agente. Então, seria pelo jeito de ser do agente. O agente está andando diferente, está na rua, está andando diferente, está caminhando, e você está se sentindo em perigo, já seria tentativa. Teoria objetiva, realista ou dualista. A tentativa é punida em face do perigo proporcionado ao bem jurídico tutelado. Isto é, o sujeito tem que necessariamente executar o crime para botar em perigo os bens tutelados pelo Código Penal. Esse é que é adotado. Se fala em tentativa, quando o sujeito inicia-se o ato de execução do delito. Não pelo fato dele ser ou pelo fato de ele pensar. Não é isso. E, por fim, teoria da impressão. A punibilidade só é admitida quando houver atuação da vontade do agente. Não, não é isso. Punibilidade, não. Não tem nada a ver. Então, fica-se com a teoria objetiva, realista ou dualista. Aí muitos perguntam para mim assim, professor, lá no artigo, eu vou voltar só para a gente fixar, porque eu falei que é uma norma de ampliação, mas ele não vai ser punido pelo crime consumado. Ele vai pegar a pena do crime consumado e vai diminuir a pena do crime consumado. E diz assim, parágrafo único. Salvo em disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente do crime consumado, diminuída, ou seja, uma causa de diminuição, de 1 a 2/3. Então, de 1 a 2/3, você diminui, ou seja, tem uma diminuição de 1 a 2/3, uma diminuição bem rigorosa para uma diminuição bem pomposa. Aí você vai falar assim, tá, professor, como que você faz esse cálculo? Gente, esse cálculo, o critério de diminuição, primeiro que é o juiz que escolhe. E ele vai levar-se em conta o caminho do crime. Mas ele vai se levar em conta tão quanto se aproximou da consumação do delito. Uma coisa é o sujeito tentar matar e passar de raspão o disparo da arma de fogo. Outra coisa é acertar na vítima e ela ficar em coma durante 5 meses. Ou é quando aconteceu do 50 Cent, né? Ele tomou, sei lá, 50 tiros, mas está vivo. Naquela situação, você percebe que estava mais próximo da consumação do delito. Então, ele vai ser punido pela tentativa? Sim, será punido pela tentativa. Todavia, essa punição ela vai ter uma diminuição muito baixa. Vai ter a menor diminuição que tem. Ah, não, está longe da consumação, então ele vai ter uma diminuição maior, dentro dos parâmetros legais. Agora, professor, eu estou estudando também para ser militar. O que tem lá? No Código Penal Militar, no artigo 30, admite de maneira excepcional a tentativa pelo crime consumado. Então, se admite, em casos excepcionais, que o sujeito responda pelo crime consumado, mesmo na forma tentada. Aí são situações do Código Penal Militar, mas fica a observação. Próxima questão. Nos termos do Código Penal, pune-se o crime tentado
com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Legal. Para o Supremo Tribunal Federal, a pena será diminuída. Ó, prova de promotor de justiça 2018. Está perguntando que critério que é utilizado, segundo o STF, para que possa-se diminuir a pena. Letra A. Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. B. Tornando-se por base os antecedentes e personalidade do acusado. C. Com base nas condições de ordem subjetiva do autor do delito. D. Na proporção inversa do iter criminis percorrido pelo agente ou de forma equitativa ao dano causado à vítima do crime. Gente, quando se fala em dano causado, nós estamos falando de consumado, então está fora. Aqui nós estamos falando de dosimetria de pena, não tem nada a ver. Também dosimetria de pena, fixação de pena, que não tem nada a ver, nós estamos falando de causa de aumento e diminuição de pena. Aqui nós estamos falando da primeira fase. Ó, esquece, não vale nem a pena explicar agora para vocês. Ordem subjetiva, já falamos que não é isso que se leva em conta. Qual é o critério que é adotado do juiz? O juiz vai ver, através do iter criminis, tão quanto se aproximou da consumação do delito. Em outras palavras, na proporção inversa do iter criminis. Você vai olhar do ato da consumação até a execução. Quanto próximo ficou do início do ato da execução ou quanto próximo ficou da consumação do delito. Então, a resposta é a letra D. E aqui nós temos a decisão do STF, o número da decisão, e que fala que vai ser próxima. A redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado. Em outras palavras, de uma maneira mais simples, traduzindo para vocês, quanto mais próximo chegar na consumação do delito. Vamos lá. Prova da Polícia Federal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Se a conduta de Pedro não se consumar em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá pelo crime tentado, para que está prevista a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, aqui o examinador ele queria tão somente, ele deu um caso de venda de DVD pirata, CD pirata. Aí ele está falando da questão que é aprender a mercadoria e tudo, mas aí ele foge da historinha e pergunta sobre o conceito de tentativa e o que reflete a tentativa. Uma causa de diminuição de pena. Então, a alternativa está correta. Professor, entendi. Entendi o que é tentativa, entendi a questão da natureza jurídica da tentativa, está caindo em prova. Espécies de tentativa. Nós temos a tentativa branca ou incruenta. Gravem esses nomes, cai muito. Quais são as espécies de tentativa? Branca ou incruenta é quando o sujeito não atinge o objeto material, por isso branca ou incruenta. Então, imagina a situação, o sujeito tenta matar o outro, efetua vários disparos, mas não acerta um disparo no corpo da vítima. Trata-se de uma tentativa branca ou incruenta. Tentativa cruenta ou vermelha. O objeto material é atingido. No caso do Bolsonaro, ele foi atingido pela faca. Ele foi perfurado pela faca. Tentou-se matar o Jair Bolsonaro através do quê? De uma facada. Tentativa cruenta ou vermelha. O objeto material foi atingido. Vamos imaginar que o sujeito vai,
tenta subtrair o objeto, ele consegue pegar por alguns segundos o objeto e é impedido. Houve o quê? O objeto foi atingido. Então, nessa situação, nós estamos falando de tentativa cruenta ou vermelha. Nós temos a tentativa perfeita, acabada ou crime falho. É quando o sujeito esgota todos os meios que ele tinha para chegar à consumação do delito, mas não consegue. O sujeito vai lá e utiliza de todos os disparos de arma de fogo e não consegue consumar o delito. Tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita. Aqui o agente ele poderia ter continuado na execução do delito, mas por circunstâncias alheias à vontade dele não consegue, mas mesmo assim ele tinha meios para prosseguir. Vamos imaginar que ele efetua 2 disparos, tem mais 3 disparos a ser efetuado e a polícia chega. Ele poderia ter continuado, mas ele é impedido. Então ele não esgotou todos os meios que ele tinha para a consumação do delito. Tá certo? Professor, é possível tentativa branca ou incruenta sendo perfeita ou imperfeita? Ué, é perfeito. É perfeito. É possível sim que exista. Por exemplo, o sujeito ele não atinge o objeto material e ele esgotou de todos os meios executórios. O sujeito não atinge o objeto material e ele não esgotou de todos os meios executórios. Ou o sujeito atinge o objeto material e esgotou de todos os meios executórios. Ou o sujeito atinge o objeto material e não esgota de todos os meios executórios. Agora, não dá para ser tentativa cruenta e incruenta ao mesmo tempo. Não dá certo. Como também não dá para ser perfeita e imperfeita. Ou é um ou é o outro. Tá certo? E aqui eu deixo uma espécie, né, de mapa mental, uma brincadeira que já é conhecida de todos os concurseiros, que costuma se cair em prova, que é o seguinte: são os crimes que não admitem tentativa. E aí usam a expressão chope para definir a questão da tentativa. Então lá, primeiro, no crime culposo não se admite a tentativa. Aí eu tenho um aqui. Por que um? É uma observação para dizer para vocês que no crime culposo, o crime culposo impróprio, fala-se na possibilidade da tentativa. Mas, gente, em regra, por negligência, imprudência ou imperícia, não tem como se falar o sujeito tentou ser imprudente, o sujeito tentou ser imperito. Não tem como se falar nisso. Então, nos crimes culposos, não há de se falar em tentativa. No crime habitual, o que é um crime habitual? Requer uma sequência, requer uma sequência de atos durante um certo período. Então, não tem como se falar em tentativa de um crime onde requer uma sequência de atos. Por exemplo, se ele for o primeiro ato dele, não há de se falar em tentativa. Por exemplo, o curandeirismo, né? Essa situação que configura o exercício ilegal da profissão, que configura crime desde que existe uma habitualidade. O sujeito não, começou a clinicar de forma clandestina, no primeiro dia ele é pego. Não há de se falar no exercício ilegal da profissão. Nos crimes omissivos próprios, são crimes formais. E nos crimes formais e de mera conduta, alguns dizem que admitiriam tentativa, mas não se admite a tentativa na sua grande parte, principalmente nos omissivos. Ou o sujeito se omitiu, acabou. Não existe eu tentei me omitir. Ele se omitiu, houve a omissão, está consumado o delito. Ou ele se omite ou não. Préter-doloso é o sujeito em que age com dolo e o resultado se dá a título de culpa. Por exemplo, o sujeito vai com a intenção de estuprar a vítima e culposamente causa a morte. É o que? É o estupro seguido de morte. Neste caso, não há de se falar em tentativa. Não tem como se falar em tentativa. Ele acaba respondendo a sua forma préter-dolosa, com uma pena muito mais grave. O sujeito foi lá, praticou lesão corporal seguida de morte. Eu tentei culposamente... Não. Ele foi com a intenção de lesionar e culposamente causou a morte. Isso é lesão. Dolo eventual. Existe uma discussão com relação ao dolo eventual. Se no dolo eventual poderia se admitir ou não a tentativa. Discussão doutrinária, discussão forte. E aqui eu deixo que no momento, na jurisprudência atual, tem-se admitida a tentativa no dolo eventual. O dolo eventual, o sujeito visualiza a situação de risco
E ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir em frente. Ele quer atingir determinada pessoa, mas sabe que pode ou não atingir B. Ele quer atingir A, mas ele pode atingir B. E ele assume o risco. A maioria entende que é possível a tentativa no dolo eventual. Crime de empreendimento ou crime de atentado. Não se cabe a tentativa, porque nesses tipos de delito diz assim, consuma-se o crime com a prática ou com a tentativa da prática. Isto é, o fato de tentar já faz com que esteja consumado o delito. Então, o próprio tipo penal diz, se o sujeito consumar ou tentar consumar o delito, está consumado. Então, a tentativa já seria uma forma de consumação do delito. De resultado condicionado. Ou, como assim, professor? São crimes que necessariamente precisam-se de um resultado. Nesses tipos de crime, a parte da doutrina fala, ó, não tem como falar em tentativa, porque é um crime que é necessário um resultado. Então, não tem como a gente dizer que o resultado acontece, que ele não conseguiu atingir o resultado. Porque o crime só se consuma se o resultado acontecer. O abandono, o crime de abandono, só há o abandono se necessariamente aconteceu o fato. Seria mais ou menos da mesma forma da omissão. Crime possível é aquele que não é o crime que não existe. O crime possível é aquele que não tem como você praticar o crime. Como que você vai praticar um crime se ele é impossível de praticar? Como que você vai matar uma pessoa se ela já está morta? Como que você vai matar alguém com uma arma de brinquedo? Crime impossível. Contravenção penal. Contravenção penal não se admite a tentativa, porque na própria lei de contravenção penal diz claramente que não se admite a punição a título de tentativa. Professor, ou ele comete a contravenção penal, ou se da tentativa ele não conseguir a consumação da contravenção penal, ele não responde pela contravenção penal. Crimes unissubsistentes são crimes em que necessita da prática de uma única conduta para chegar à consumação do delito. Por isso, é impossível se falar em tentativa de crimes onde basta uma única prática para chegar à consumação. É isso. Chope, você percebe que dá para perceber aqui o chope. Os outros vocês cuidem. Botei o chopezinho para vocês gravarem e terem esse mapa para vocês. Viram? Aula importante. Não tem como fugir do conceito de tentativa. E nosso finalzinho, nosso momento motivacional, alimentar o otimismo, é enxergar o lado positivo, até de nossas provas mais difíceis na existência terrena. Se tudo que passamos nos faz evoluir, até as nossas expiações devem ser encaradas com bom ânimo, paciência e resignação. Até arrepia. Essa mensagem linda. Nós temos que alimentar o otimismo com bom ânimo, com paciência e resignação, com muita fé, acreditar que vai dar certo, que está dando certo. Você está me assistindo? Você está aprendendo comigo? Então está dando certo. Você está estudando? Então está dando certo. Você está aprendendo com outros professores? Então está dando certo. O resultado está chegando, está perto de você. Então vamos alimentar esse otimismo. Levanta agora da sua cadeira e diz, eu vou conseguir, dar um berro aí, deixa sua mãe doida, deixa seu pai doido, deixa sua esposa doida, deixa o marido louco. Mas diz, olha no espelho e diz, nem que se enche seus olhos de lágrima. Agora vem uma coisa na minha cabeça que eu tenho que falar para vocês, nunca me esqueço. Pô, passei no concurso e aí eu fiquei 3 anos e 3 meses esperando para tomar posse. 3 anos e 3 meses para tomar posse. E aí vinha aquele zum, olha, vai dar posse, não vai dar posse, não vai dar posse. Aí diziam que ia dar posse provavelmente em 2016, mas não sabia quando que ia ser em 2016. Aí eu peguei, fui lá no site, comprei a toga. Chegou a toga. Aí minha esposa falou assim, amor, você comprou a toga? Mas você nem sabe quando você vai tomar posse. Aí eu falei assim, amor, estou sendo otimista. Vai dar certo. Esse ano eles vão
me chamar. Aí eu fui na frente do espelho, botei a toga, me emocionei me vendo naquela toga, falando assim, meu Deus, vai dar certo, vai ser esse ano. Aí em março de 2016, minha filha durante a madrugada acorda, vou lá, ela tinha alguns meses de vida, vou lá, dou um leite para ela, tudo, retorno ao meu quarto, ligo meu celular, já eram umas 4 horas da manhã, e vou acessar o Diário de Justiça do Estado de Rondônia, do Poder Judiciário de Rondônia. Quando eu vejo lá a publicação, meu nome, dizendo que eu tinha sido nomeado juiz substituto de Rondônia. Eu vi a notícia, ninguém me ligou, eu vi a notícia no diário. Então foi emocionante, eu olhei para minha esposa, você está mentindo? Eu mostrei para ela, eu não acredito, mas é verdade e tal. Então foi uma maior alegria. Otimismo, gente, fé, otimismo e muita paciência, mas vai dar certo, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Clique lá